Você já pesquisou sobre o detox da proteína Spike? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nos últimos tempos, muita gente começou a procurar maneiras de limpar o organismo depois do Covid, depois da vacina, né? Procurando formas de melhorar as possíveis consequências que ela trouxe ao ser aplicada. Mas eu quero fazer uma pergunta diferente no meio de tudo isso. E se em vez de procurar uma bebida ou um suplemento milagroso, fazer um detox, a gente começasse a olhar para aquilo que fazemos todos os dias pelo nosso organismo? Hoje eu quero falar sobre alimentação, exercício, sonos e hábitos que podem nos ajudar, que pode ajudar o nosso corpo a funcionar melhor. Mas afinal, o que é essa tal de proteína spike? No primeiro vamos entender o que tanta gente está pesquisando. A proteína spike é uma proteína presente na superfície da SCORV COVID, acho que da vacina COVID. Ela também é utilizada como parte de uma estratégia de algumas vacinas para ensinar o nosso sistema imunológico a reconhecer algum tipo de vírus. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Não estou aqui para dizer, para afirmar que existe um detox comprovado capaz de eliminar a proteína spike do nosso organismo. O que eu quero discutir mesmo nesse vídeo é como podemos cuidar do nosso organismo de uma forma melhor, uma forma fácil e para que ele funcione melhor, para que ele tenha condições de funcionar melhor. Vamos começar pelo nosso prato, pela nossa alimentação. Eu comecei a mudar a minha alimentação e uma das coisas que mais percebi é que não adianta procurar soluções milagrosas se a base da nossa alimentação está toda desorganizada, se a gente não tem uma constância naquilo que a gente se propôs a fazer. Uma alimentação baseada em alimentos poucos processados ou nada processados seria o ideal, com proteínas adequadas, vegetais, frutas, fibras, coisas que todo mundo já está cansado de saber que realmente funciona. É uma alimentação com comida de verdade. E isso ajuda o nosso sistema imunológico. E com base na nossa alimentação saudável, ajudamos o nosso organismo a funcionar de uma forma melhor e normal, que ele foi feito para projetado para funcionar, né? E isso inclui o nosso sistema imunológico. Então, antes de se perguntar qual suplemento devemos tomar para fazer um detox, talvez a pergunta certa seja como está a minha alimentação todos os dias. E por isso eu comecei a falar sobre o açúcar. Aqui no meu vídeo eu fiz 14 dias sem açúcar, já com o intuito de incentivar e mostrar para você que o açúcar ele inflama, ele não faz bem para o nosso organismo, ele não nos traz nenhum benefício a não ser inflamar o nosso corpo e, e nos deixar cada dia mais doentes. E sim, eu acredito que o açúcar ele inflama o nosso corpo, porque se não fosse isso, ao tirar não iria acontecer nada, mas se você fica 14 dias sem açúcar, sem ultraprocessados, você vê a melhora. Por que isso acontece? Né? Então, realmente tem base, tem provas de que o açúcar ele inflama e ele não faz bem para o nosso corpo. Proteína também importa. E sabemos também a importância da proteína, né? Eu comecei a prestar atenção, consumir um pouco mais de proteína e eu vi algumas diferenças maravilhosas no meu corpo, né? Então, as proteínas famosas, carne, frango, peixe, né, ovos, né, que fazem parte de uma alimentação que fornece aí todos os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa para funcionar da forma correta. Então não tem uma forma milagrosa, né, da gente expulsar qualquer tais de vírus que existe dentro da gente, mas se mantendo ali uma alimentação saudável, né, com as quantidades necessárias que nosso corpo precisa, é essencial, né? Construir uma alimentação que dê ao nosso corpo a matéria-prima perfeita para ele funcionar adequadamente, como realmente ele foi feito para funcionar, né? E a gente tem também os vegetais, né? Os vegetais, frutas, legumes, né? E outros alimentos naturais que nos fornecem também muitas vitaminas, minerais, diversos compostos aí que faz com que nosso organismo fique, nossa imunidade fique forte, e que a gente possa eliminar qualquer tipo de doença que esteja ou até mesmo nos proteger de qualquer que seja. E agora podemos contar com a parte dos exercícios, que é muito importante também. É aí que entra a parte de que estou tentando colocar todos os dias ou sempre que possível os exercícios na minha vida.
sido frequentemente feito. Não precisa a gente começar todos os dias com 2, 3 horas de exercício, mas se você consegue fazer 15 a 20 minutos, já é o suficiente para você eliminar as toxinas que seu corpo não precisa. Fazer uma caminhada leve, uma musculação, ou até mesmo treinar em casa é bem interessante, já ajuda você a evoluir para uma saúde bem melhor. E tem outra parte também que a gente precisa analisar e nunca esquecer, é o nosso sono, aonde acontece a manutenção, né? A gente pensa em suplementos, chás, dietas e detox, mas às vezes dormimos 5 horas por noite e esperamos que o suplemento resolva tudo e não resolve, né? Então a gente precisa realmente manter uma rotina de sono, manter o horário de sono sempre que possível, para o nosso organismo também descansar. Então, se você quer cuidar melhor da sua saúde, não olhe somente para o prato ou somente para um detox, a gente precisa olhar para um todo, né? A alimentação, o nosso movimento, né? Os nossos exercícios, sono, hidratação e o controle do estresse e os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos, eles dizem muito sobre nós, né? Então, é a grande reflexão desse vídeo que eu quero deixar, é que talvez seja a parte mais importante desse vídeo também. Eu sei que muita gente procura um protocolo, um detox, né, de muitas coisas. A gente vê que o detox é uma palavra muito usada aqui na rede social, mas eu não quero vender para você uma solução milagrosa, mas é algo que todo mundo sabe, está acessível para todo mundo, né? É incentivar você a pensar que você consegue fazer todos os dias sim. Um pouquinho a cada dia você consegue ir melhorando aos poucos, mudando, tendo os novos hábitos. E isso é muito importante pra gente, que é aos poucos, né? Que você seja contínuo, mas que você mude aos poucos. Porque não adianta procurar uma coisa que supostamente vai limpar seu organismo, né? Enquanto você continua comendo mal, dormindo mal, não se exercitando, porque a gente pensa no detox, a gente pensa, tomar agora eu vou ficar bem. Mas os outros dias, e a constância, né? Que a gente precisa ter todos os dias para manter aí o nosso organismo funcionando certinho, combatendo o que ele precisa combater e não negligenciando, né, a nossa saúde, não deixando de cuidar da nossa saúde. Como eu falei para vocês, né, eu estou fazendo essas mudanças na minha própria vida porque eu quero continuar estudando cada uma delas. Não quero simplesmente repetir o que a gente vê aqui na internet todos os dias e entender que realmente faz sentido e compartilhar esse processo aqui com vocês. Então, se você também quer aprender mais sobre alimentação, emagrecimento, metabolismo, né, e como cuidar da sua saúde através do estilo de vida, que é o que eu tenho praticado, né? Porque a gente precisa ter um estilo de vida, para a gente ter constância, tá bom? Então, se inscreve no canal, tá? Porque eu vou continuar trazendo novos conteúdos por aqui, tá? E deixa aqui o seu comentário, o que você acha desses assuntos que têm acontecido na internet, tá? Se você já pesquisou sobre isso, sobre detox, sobre proteína, deixa aqui nos comentários para eu saber. E até o próximo vídeo.